Olá, minhas irmãs e meus irmãos, graça e paz vos sejam multiplicados. É uma alegria muito grande falar com vocês aqui nesse vídeo, aqui nesse Evangelho do Dia. Quanto tempo que a gente não se fala para o Evangelho do Dia, né? Eu me dediquei um pouco mais às revistas EBD, né, da Escola Bíblica Dominical, que os irmãos estavam solicitando, mas estamos aqui para glorificar o Senhor, meditando na sua preciosa palavra. Quem tem a sua Bíblia, faça o esforço, pegue aí no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 12, verso 38 ao 44. São dois textos, poucos versículos, onde Jesus faz uma exposição do seu pensamento a respeito da coisa do ofertar, da coisa do participar, da coisa do ser solícito. Jesus é maravilhoso, né? Glória a Deus por vocês. Queridos e queridas, não se esqueçam de procurar aí no seu serviço de streaming o Prof. Daniel Ramos, né? No Spotify, Google Podcast, no Deezer, no Apple Podcast ou Apple Music, né? Que fala, eu uso menos esse. O meu sistema Android. Então, fica à vontade aí, tá bom? Deus abençoe você. Vamos fazer a leitura aí do Evangelho. Enquanto isso, você já anota aí para ficar observando nossos podcasts. Tudo bem? E não esquece de dar aquela conferida na EBD Adultos dessa semana. Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 12, do verso 38 ao 44. Proclamação do Evangelho. Naquele tempo, ensinando-os, dizia-lhes: guardai-vos dos escribas que gostam de andar pelas vestes compridas e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias, que devoram as casas das viúvas. E isso, com pretexto de largas orações, eles receberão mais grave condenação. E estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhe: em verdade vos digo que essa pobre viúva depositou mais do que todos os que depositavam na arca do tesouro, porque todos ali depositavam do que restava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Palavra da salvação. Queridos e queridas, é uma coisa muito complexa essa questão de ofertar, de participar, de contribuir na casa do Senhor. Muita gente tem dúvidas se essas coisas são válidas ou não. Aqui no texto nós temos claramente Jesus observando as pessoas ofertando, dizimando na casa do Senhor, de frente à arca do tesouro, e em nenhum momento ele faz objeção. Pelo contrário, ele observa e valoriza o que de fato é de valor. Vocês me perdoem, imagino que agora vocês estão ouvindo sirene de ambulância ou de viatura, alguma coisa assim. Eu moro no centro de Belo Horizonte e fica um pouco barulhento algumas horas do dia. Mesmo morando no 14º andar, numa parte bem alta do prédio, a coisa fica bastante apertada, tem hora. Bom, enfim, nós estamos diante de um texto belíssimo. E esse texto Jesus começa a observar. Jesus com seus discípulos estão observando. Eu não sei se vocês são assim, mas Jesus nos dá um comportamento muito interessante de observar. Existem as pessoas que observam para o mal, como é o caso do demônio, né? Quando ali na presença de Satanás chega diante de Deus, ele vai naquela questão de Jó, né? Onde estás? Estava andando e rodeando a terra, e observar por ela. Ele quer observar. E aqui no contexto, Jesus está observando, mas observando para valorizar aquilo que é observado, para dizer aquilo que realmente é rico, aquilo que é maravilhoso, aquilo que é poderoso, diante das questões que lhe é propensa. E aqui eles estão dizendo: vocês não
Não fica aí perto desses escribas, não, porque eles gostam de uns comportamentos um pouco espalhafatosos. Nós vamos dizer na linguagem moderna, eles gostam de ostentar. Olha o comportamento de ostentar, gosta de andar com vestes compridas, ou seja, vestes muito ricas, né? Bem vestido. Né? Não que seja pecado você vestir-se bem, imagina, que é isso. Eu gosto de camisa de malha, se eu pudesse eu só ficava assim. Mas quem gosta de suas roupas mais caras, não é pecado isso não. O problema é quando você faz isso para humilhar o outro. Ou literalmente a questão da ostentação. Né? Ter coisas boas, coisas de qualidade, coisas caras, nunca, em nenhum momento da Sagrada Escritura, foi colocado como pecado, nem como negativo. Agora, o uso dessas coisas para humilhar terceiros, sim, isso é péssimo. E aqui dentro do contexto ele vai dizer, olha, ele gosta de usar vestes compridas, saudações nas praças, das primeiras cadeiras à sinagoga, saudação nas praças, aquele povo que, nossa, como você é conhecida, hein? Todo mundo te conhece, e as pessoas, a saudação do judeu, ela de certa forma, ela é uma proclamação de elogio à pessoa. Então não é igual a gente, bom dia, não é só isso, entendeu? É uma questão de elogio à pessoa. Das primeiras sinagogas nas cadeiras na sinagoga, ou seja, eu gosto de sentar à frente, sempre lugar de destaque, sempre lugar mais, tipo a área VIP é deles, né? Dos primeiros assentos nas ceias, ou seja, ele gosta do VIP, né? E devoram a casa das viúvas e com isso com pretexto de largas orações. Devora a casa das viúvas, até a Bíblia de Jerusalém, e a Bíblia de Jerusalém não, perdão, a Bíblia pentecostal, ela faz um comentário de que eles faziam as viúvas de ingênuas, né? Ingênuas, e faziam elas pagar altas ofertas com pretextos, né? E o pretexto que o texto diz aqui é de largas orações, né? Eu vou orar mais para você. Tem bastante gente assim, né? Quanto que você vai pagar para eu orar para você? Aí a pessoa pergunta desse jeito, mas isso com certeza é um falso profeta. O Senhor Jesus, ó, sai de pé dessas pessoas, né? Ah, para orar para você é X, sai de pé desse cara. Porque a oração é gratuita. É claro, a pessoa recebeu a oração e a pessoa quiser te abençoar, isso não é problema nenhum. Mas não pode acontecer a oração só por causa de ser abençoado. Não, não. A oração é gratuita e ela é voluntária. É na justiça da fé na pessoa de Jesus Cristo. A partir do momento que você comercializa isso, aí entra o pecado. Isso não pode ser feito, não é regra da Escritura. E aqui no contexto ele vai dizendo, ó, dá uma olhada ali diante do tesouro, a arca do tesouro, tá todo mundo colocando oferta, e chega e coloca, chega outro e coloca, chega outro e coloca, chega outro e coloca. De repente chega uma viuvinha e coloca a ofertinha dela. Uma porcaria de nada, né? Vamos falar sério. Vale R$5, quase nada, bobeira. Né? Vamos dizer uns centavinhos aí. Aí Jesus vira para você, você quer saber? Essa viúva, ela deu mais que todo mundo aqui. A oferta dela é a mais preciosa. Ah, mas por quê? Porque ela deu tudo o que tinha. O que é que Jesus está dizendo? Por que que a da viúva vale mais do que o que todo mundo dava? Os ricos estavam dando o que restava. E quem é rico sobra muita coisa, né? Ou seja, Jesus está preocupado com quantidade. Jesus está preocupado com qualidade. Porque todo mundo... vou dar isso aqui, sobrou esse pouquinho, deixa eu levar para a igreja. Não. A viúva deu sacrifício. Deus gosta de sacrifício. Deus pediu o sacrifício de Isaac a Abraão. Deus ouviu os sacrifícios que o povo de Israel ofereceu para ele como oferta. Deus ouve sacrifício de louvor. Deus recebeu o sacrifício do seu Filho pela humanidade, o sacrifício definitivo. Deus gosta de sacrifício. Isso é claro, irmãos. Aqui a questão não é porque ela deu tudo que tinha. Ou seja, então tem que dar tudo, irmão Daniel? Não. É o sacrifício. Não é só porque sobrou que eu vou levar para a igreja, como se a igreja fosse lugar de sobra. Ninguém gosta de sobra, querido. Sobra de comida é a pior coisa que existe. Sobra de dinheiro é a pior coisa que existe. Dá completo. Não, eu vou reservar aqui do Senhor. Eu tenho diligência que as minhas contas é tanto para tanto, tanto para tanto, tanto para tanto. E isso aqui é para obra. É para abençoar a obra do Senhor.
né? Cumprir das obrigações, nós como membros da igreja, como membro da igreja tem que cumprir as devidas obrigações, não é mesmo? Então, dentro desse contexto aqui, Jesus está valorizando o quê? Sacrifício. Num texto, ele está, sai de pé desse povo que gosta de ostentar. Esse povo ficando igual um pavão para cima e para baixo, humilhando os outros que não tem, os outros que não pode, os outros que não conseguem. Sai de pé desse povo, esses bestas aí, ó, sai deles. Eles já receberam sua recompensa. Agora dá uma observada daquela pobre ali, ó. Ela é pobre, deu pouco, mas o pouco que ela tinha era o tudo dela. Seja sacrifício. Deus não gosta de gente que ostenta, mas Ele aplaude quem gosta e está na ação do sacrifício. Ele está te observando. Ele vai te abençoar. Você que tem clamado, que tem chorado, que tem buscado, que tem pedido a Deus uma bênção, continua no sacrifício, que Ele vai te responder, porque Ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz que Ele não nega a si mesmo. Deus não pode negar a sua palavra. E daqui, ó, Jesus aplaudindo o sacrifício da pobre viúva. Você que é a viúva é uma figura que depende, né, da ajuda de tudo e de todos. É a figura da fragilidade, é a figura da pobreza, porque a viúva não podia trabalhar, então ela vivia de esmolas, né? A mulher no contexto judeu, no contexto judaico, ela não pode trabalhar, então ela é a figura de quem está sempre dependendo. Você que está sempre dependendo, fica na dispensação do Senhor, porque o Senhor vai mandar na sua vida uma resposta não de palavras, mas uma resposta de operação. Ele vai agir dentro da sua casa, para você ver que Ele é fiel com o pobre, Ele é fiel com o simples, Ele é fiel com a pessoa contrita de coração, Ele é fiel com aquele que se derrama na sua presença, com aquele que sacrifica a sua vida nas orações, nas madrugadas, no jejum, no clamor, na intercessão, na busca, no louvor, na adoração, na santidade da palavra. Ele é fiel. A palavra do Senhor para a sua vida esse fim de semana, fica firme, que Ele vai te honrar na sua simplicidade. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Obrigado.